No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você faz para coletar informações lá do seu data layer através do Google Tag Manager e criar variáveis da camada de dados para armazenar essas informações e enviar junto com os seus eventos depois na hora de fazer o seu traqueamento. Então, se você é daqueles que corre toda vez que aparece um traqueamento de e-commerce para fazer, porque já começa a bater aquele desespero, meu Deus, é muito parâmetro para coletar, eu tenho que mexer com data layer, enfim, tem um monte de coisa para fazer, fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai entender como faz isso e você vai sair desse vídeo com esse problema resolvido. Se você está chegando agora no canal e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Dani e aqui eu te ensino como escalar os seus resultados no digital dominando estratégias de traqueamento avançado e análise de dados. Então, se faz sentido para você, já toca aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. Sem mais delongas, então, vem comigo aqui para a tela que hoje você vai aprender como coletar dados lá no seu data layer da forma correta através do Google Tag Manager. Depois que você dominar a lógica por trás desse tipo de configuração, eu tenho certeza que você nunca mais vai correr de um traqueamento para e-commerce, que, diga-se de passagem, é um dos que você mais pode cobrar, porque sim, dá um pouco mais de trabalho e tem menos pessoas que dominam esse tipo de configuração. Mas eu te garanto que não é nenhum bicho de 7 cabeças, basta você entender a lógica, depois é só replicar para todos os parâmetros que você precisa coletar, não tem segredo nenhum, contanto, obviamente, que a sua ferramenta tenha data layer ali disponível para você poder fazer essa coleta. Bora lá? Vamos lá então, hoje você vai entender de uma vez por todas como trabalhar com as variáveis da camada de dados aqui dentro do GTM para que você consiga ler todas as informações disponíveis lá no seu data layer. Então aqui eu já estou com o meu GTM aberto, ele já está configurado no site que eu vou utilizar de exemplo, que é esse site aqui do Batik. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é visualizar o nosso site para que eu consiga, né, enxergar o data layer ali e consiga ver todas as informações que a gente precisa coletar. Então eu vou conectar aqui, deixa ele carregar, né? Está conectado aqui. Se eu voltar aqui no nosso debug, já conectou, já disparou tags, porque como eu disse, esse GTM já está configurado. Então aqui eu já tenho as tags sendo disparadas. Mas vamos ao que interessa, vamos entender como que a gente trabalha com o data layer. Então primeira coisa, para eu conseguir enxergar o data layer, eu preciso disparar um evento de e-commerce, porque quando eu pego aqui eventos padrão, né, de visualização de página, por exemplo, que é um container loaded, se eu entrar aqui no data layer, eu ainda não tenho informação, eu preciso estar num evento de e-commerce. Então eu vou disparar um evento qualquer aqui, eu vou acessar um item. Então acessei esse item aqui, eu vou disparar um view item lá no nosso GTM, e aí eu vou conseguir enxergar o nosso data layer. Então perceba aqui, evento 14, view item, ele já tem o data layer disponível aqui para a gente trabalhar. O que você precisa entender para conseguir ler um data layer? Você tem que entender a hierarquia de como esse data layer é construído. Perceba que a gente tem chaves, a gente tem colchetes e a gente tem vírgulas. Tudo isso aqui vai ajudar a gente a entender como fazer essa coleta. Pensa sempre na hierarquia em relação às colunas, ajuda bastante. Então, quando você olha aqui na vertical, perceba que GTM params está na mesma vertical que evento, né? Que event aqui, que está na mesma do GTM, que está na mesma do e-commerce. Então, tudo isso aqui está dentro de uma hierarquia. Cada vez que você vai para dentro, né? Que você desloca para a direita, você está dentro desse primeiro elemento aqui. Então, tudo que está abaixo desse aqui tá dentro dele. Tudo que tá abaixo desse aqui tá dentro dele. Então, na prática, é como se tivesse, sabe aquele, eu não lembro o nome daquele negócio, mas tem aquela bonequinha que é uma bonequinha dentro da outra, que tem outra bonequinha dentro dela. É mais ou menos isso. Então, dentro desse grande bloco aqui, ó, do GTM params, ele tem GTM params, aí abre uma chave aqui e ela fecha aqui. Tudo que tá dentro dele é como se esse aqui fosse a primeira bonequinha. Aí depois abriu essa chave aqui e aí tem essa outra hierarquia. Então, dentro dele tem esses outros dois. E dentro desse outro aqui tem mais outra coisa dentro dela. Então, é como se fosse essa hierarquia. Cada vez que você vai para a direita, você tá, né, como se você estivesse abrindo ali, entrando, né, dentro de um novo elemento, vamos colocar assim, né, de um novo objeto aqui. Então, você tem que entender primeiramente essa questão vertical aqui, né? Toda vez que você desloca, é como se você estivesse dentro daquele elemento especificamente. Aí, a gente tem que entender que a gente tem chaves, vírgulas
e a gente também tem colchetes. Isso vai ajudar a gente a entender como que a gente faz essa nomenclatura. Então eu vou copiar aqui, ó, o data layer, e eu vou copiar ele dentro de um bloco de notas aqui. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui para nós. Vou colocar ele aqui para a gente conseguir visualizar. Quando a gente vai criar uma variável da camada de dados, deixa eu dar um zoom aqui, um pouquinho, só para ficar um pouquinho maior aqui, para você conseguir ver bem. Quando a gente está trabalhando aqui, né, na variável da camada de dados, toda vez que abrir uma chave, você coloca ponto. Então, vamos supor que vamos começar com um fácil. Vamos supor que eu quisesse coletar isso aqui, ó, product, né, o nosso page type, que é a primeira informação que a gente tem aqui dentro desse data layer. Perceba que eu tenho GTM params, abri uma chave, e aí eu tenho page type igual product. Toda vez que abre uma chave, você coloca ponto. Então, se eu quisesse coletar essa informação aqui, ó, esse valor aqui, eu faria o seguinte, eu pegaria essa informação, GTM params aqui, ponto. Por que ponto? Porque abriu uma chave, ponto, page type. Então, gtm params.page type, isso aqui vai me retornar essa informação aqui, ó, vai me retornar product. Agora, vamos dificultar um pouco. Vamos supor que eu quisesse pegar isso aqui, ó, o ID desse produto. Dentro do GTM params eu tenho product e o ID tá dentro de product, então eu tenho uma hierarquia a mais. Então, como que eu faria nesse caso? Seria de novo, o GTM params, só que agora, ponto, product. Por que que não é ponto pageType.product? Porque pageType e product, eles estão numa mesma hierarquia. Eles são separados por vírgula, então normalmente a vírgula, ela separa coisas que estão dentro de uma mesma hierarquia ali. Então, repara de novo na vertical. Eles estão na mesma vertical. Se eles estão na mesma vertical, ele está dentro desse e não dentro desse. E eu só coloco ponto na hora que ele está dentro de alguma coisa. Então, aqui, gtm params.product, ponto, porque abriu mais uma chave, ponto ID. Isso aqui vai me retornar esse valor aqui. Basicamente, é isso que você precisa entender para você conseguir ler o seu data layer. Com isso, você consegue coletar qualquer tipo de dado. Por exemplo, um dado muito comum que a gente precisa é esse aqui, né? O items. Como que eu coleto o items? Ele tá dentro de e-commerce, ele já está aqui na primeira hierarquia. Então, se eu quisesse coletar esse parâmetro aqui, o items, que é muito importante para o GA4, eu coletaria e-commerce, ponto, porque abriu uma chave. Aí aqui, ó, esses três estão na mesma hierarquia, e-commerce, ponto, items. Ah, se eu quisesse coletar o value, é a mesma coisa, e-commerce, ponto, value. Quero coletar o currency, e-commerce.currency. Então, toda vez que abrir uma chave, você coloca ponto. Então, se eu quiser coletar esse outro aqui, vai ser e-commerce.items. E aí ele vai me retornar todo esse bloco aqui do items aqui, né? Tudo isso aqui que está dentro do items ele vai retornar. Ah, quero coletar o value, que nem eu falei. Então você vai ter e-commerce.value. É basicamente isso. A única exceção que não é muito comum você precisar, mas que você precisa saber, é quando abre também um colchete. Quando abre também um colchete, significa que isso aqui é uma matriz, então ela é formada por vários elementos, né? No caso, como aqui eu tô trabalhando com um único produto, só tem um produto, mas eu vou te mostrar um outro caso aqui para ficar um pouquinho mais claro. Vou disparar mais um elemento aqui, mais um evento, desculpa, que é o evento, né, de view item list, que tem vários itens aqui dentro. Então vou pegar aqui, ó, esse view item list. Agora perceba que o meu data layer tem várias informações, né? Ele tem muito mais itens aqui, porque ele está mostrando todos os itens dessa página aqui. E agora vai ficar um pouco mais clara essa questão dos colchetes que eu te falei. Deixa eu copiar aqui o nosso data layer de novo para a gente entender como ele funciona. Vou copiar aqui novamente no nosso bloco de notas e eu vou colar ele aqui. O que que acontece aqui? Quando a gente tem um colchete, significa que isso é uma matriz. Uma matriz é formada por vários elementos. Então aqui no caso, o items, ele tem o primeiro item aqui, ó. Então ele tem esse index 1, ele tem um segundo item aqui, ele tem um terceiro item aqui, ele tem um quarto item e ele tem um quinto item. Então ele tem 5 itens. Vamos supor que você quisesse coletar um valor específico. Não é muito comum você precisar desse tipo de coisa, tá? Na maioria das vezes você vai precisar do items completo. Você não vai precisar coletar, por exemplo, só uma informação. Vamos supor que eu quisesse esse valor aqui, ó, o price igual a 80, do segundo item. Por algum motivo eu quero coletar essa informação. Como que eu faço nesse caso? É a única coisa que muda, porque agora eu tenho um colchete, eu tô trabalhando com uma matriz. Então agora vai ser e-commerce
ponto items, beleza. Só que quando eu pego o items, ele vai retornar todo esse bloco aqui com os 5 itens que tem aqui dentro dessa matriz. Então vamos começar pegando isso aqui. Primeira coisa vai ser e-commerce.items. Só que eu não quero retornar tudo isso, eu quero um item específico. Por algum motivo eu quero esse item específico. Como que você vai trabalhar? Agora ele abriu um colchete. Se ele abrir um colchete, você vai ter que identificar para ele se você quer o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. Então você vai colocar e-commerce.items, ponto, e agora você vai dar um número, qual que é o elemento da matriz. E agora, muito cuidado com isso aqui. Perceba que aqui eu tenho index 1, index 2, 3, 4 e 5. Só que dentro do GTM, dentro da matriz, a gente começa a contar a partir do 0. Então, se eu quero uma informação que está nesse aqui, não é 1. É 0. Se eu quero nesse aqui, é 1 e não 2. Então, sempre é como se fosse 1 para trás. Porque aqui ele está começando a contagem a partir do 1 e a gente começa a contagem a partir do 0. Então, se eu quero pegar o price desse aqui, vai ser e-commerce.items.0. Se eu quero esse aqui, vai ser e-commerce.items.1, porque é o segundo elemento, mas o segundo é o 1, porque a gente começou a contar a partir do 0, ponto price. Então, seria isso aqui, ó, e-commerce.items.0.price. Ou então, e-commerce.items.1.price. É basicamente isso que você precisa entender. Se você matou isso, acabou, você entendeu como ler um data layer, e aí é só você prestar atenção, né, e ver quais são os dados que você quer coletar. Mas a lógica é essa, a única coisa que você precisa entender é essa questão das hierarquias. Toda vez que abrir uma chave, você coloca ponto, e aí você presta atenção, né, o que está contido dentro do que, e se porventura você tiver um colchete, se você estiver trabalhando com uma matriz, você precisa informar qual elemento daquela matriz você quer coletar, lembrando que sempre vai começar a contar a partir do 0. Então eu vou criar essas variáveis aqui, ó, só pra gente ver. Então eu vou colocar, eu não vou coletar todas, tá? Porque todas vai ser muita coisa. Eu vou pegar aqui, ó, o GTM params page type, por exemplo. Eu vou pegar aqui o e-commerce.items e eu vou pegar esses dois valores aqui que a gente falou, e-commerce.items price e items 1 price. Vamos lá no nosso GTM. Vamos aqui em variáveis. Aqui em variáveis a gente cria uma nova variável e a gente trabalha, quando a gente está trabalhando com data layer, a gente trabalha com variável da camada de dados. E aí ele fala qual que é o nome. O nome é aquela chave que a gente definiu. Então, qual foi a chave que eu defini? Eu defini essa chave aqui, ó, e-commerce.items.0.price. Então, eu vou colocar aqui. Esse aqui, eu vou colocar aqui YouTube, só para eu saber que isso aqui é da aula, e-commerce items 0 price. Salvar. Vamos colocar a próxima. Nova. Vou pegar essa 1 também aqui, para a gente conseguir ver. Pegar essa 1, variável da camada de dados, e vou colocar aqui. YouTube. Vamos pegar aquelas outras também. Então, vou pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar a items, que vai trazer todos os itens ali, né, pra gente ver, e-commerce.items, e eu vou pegar, por exemplo, essa daqui, ó, GTM params page type. Opa, não era para visualizar ainda, calma aí, nova, variável da camada de dados, vamos colocar mais essa aqui, page type. Tá bom, essas aqui já vai dar para você entender qual que é a lógica aqui, como funciona. Eu vou visualizar de novo para essas atualizações que eu fiz refletirem e a gente vai visualizar o preenchimento daquelas variáveis. Então, primeira coisa, né, aqui, container loaded, a gente não tem data layer ainda. Se eu vir aqui nas nossas variáveis, lembrando que eu nomeei todas elas aqui, né, como YouTube, para a gente conseguir ver todas elas aqui, elas já estão, né, aqui, mas ainda não estão sendo preenchidas. Só o page type aqui, ó, já está preenchendo um home, porque se eu olhar aqui no meu data layer, ó, GTM params.pagetype, ele tem aqui o home, então essa aqui já está funcionando. Vamos disparar aqueles dois eventos. A primeira coisa é disparar um evento, né, de visualização de item. Visualização de item, então view item aqui, vamos lá, a gente já tem o data layer, vamos lá nas nossas variáveis, lá no final. Perceba que agora, ó, eu já peguei essa matriz do itens, eu já peguei aqui, ó, o price, e eu já peguei aqui product. Por que que ele tá pegando isso? Ó? Porque ele tá pegando aqui, ó, o item 0 price, ele já tá pegando aqui o 25. Ele tá pegando esse elemento aqui da matriz, ele tá pegando o product. Por que que ele não tá pegando 1? Porque não tem mais do que 1, só tem um elemento, então ele só tá pegando 1. E ele tá trazendo aqui também o nosso items, né, que é exatamente o que a gente tem aqui dentro do nosso data layer. Então ele tá pegando essa informação aqui, ó, esse items, ele tá pegando esse price aqui e ele tá pegando o nosso page type aqui. Vamos abrir aquela configuração, né, da categoria onde eu vou conseguir mostrar, né, a questão da matriz. Então vamos lá.
Agora, no View Item List, o meu items agora, ele tem vários itens aqui, né? Ele tem essa matriz com várias informações. Vamos lá ver as variáveis, como que ficaram as variáveis. Agora, o nosso items, ele vem completo aqui, né? Ele vem toda a matriz com todas as informações, ou 1, 2, 3 e 4 nesse caso. Ele já tá pegando aqui o nosso page type, porque o page type aqui, vamos lá. Page type aqui, ó, ele tá trazendo category. O que eu preciso de informação? Que eu configurei GTV params page type, ele vai trazer aqui, ó, o category. Ele vai trazer o items completo e ele vai trazer o preço do primeiro elemento e do segundo elemento, porque foram os dois que eu configurei, né? Que é o 0 e o 1. Vamos lá nas nossas variáveis olhar isso. O que ele tá trazendo aqui, ó? Primeira coisa, page type, ele tá trazendo category. Agora, ele tá trazendo todo aquele bloco aqui e ele tá trazendo aqueles preços individualizados que eu peguei. Então, o primeiro preço aqui que é o 40, o segundo que é o 50. O primeiro preço aqui, o 0, que é o 40, o segundo que é o 50. Basicamente é isso. Se você entender isso, matou, você faz qualquer configuração de data layer. Obviamente, cada data layer vai ter uma estrutura, cada data layer vai ter uma nomenclatura. Então, essa é a nomenclatura do data layer da WBuy. Pode ser que você esteja trabalhando com outro data layer, ele vai ter outra nomenclatura, mas se você entender a lógica de como funciona, não importa a nomenclatura. O que importa é que você entenda, né, como que funcionam essas hierarquias, quando você põe ponto, quando que você numera, quando você não numera. Beleza? Tá vendo só como não é um bicho de 7 cabeças? Uma vez que você entende a lógica, fica muito simples, porque a grande verdade é que fazer essa coleta de dados dentro do data layer não é difícil, é sim trabalhoso, porque realmente quando a gente trabalha com e-commerce, a gente tem muitas informações que precisam ser coletadas e enviadas ali junto com os nossos eventos. Mas uma vez que você dominou a lógica de como aquilo é construído, acabou. Agora é só replicar para todas as variáveis que você precisa coletar. E é exatamente essa a minha missão aqui no conteúdo que eu passo para você, seja aqui no YouTube, seja lá no meu Instagram, seja dentro do Marqueteiro Data Driven, que é o meu treinamento. O meu objetivo é que você sempre entenda a lógica do que você está fazendo para que você não vire mais um replicador de tutorial. Ah, clica aqui e faz assim. Não. Por que você está fazendo isso? Eu quero que você ganhe autonomia e independência para eu, por exemplo, estar te mostrando agora na WBuy, e eu tenho certeza que se você pegar qualquer outro e-commerce que tenha data layer, obviamente, e você se deparar com a estrutura de um data layer, você vai conseguir entender como aquele data layer é construído e como que você coleta todas aquelas variáveis. Então, se você gostou desse conteúdo, se você quer ir além e dominar o traqueamento avançado e análise de dados para escalar os seus resultados dentro do marketing digital e se tornar um dos profissionais mais valorizados e bem pagos desse mercado, eu tenho um convite para te fazer. Clica aqui, ó, no primeiro link da descrição para conhecer o meu método Marqueteiro Data Driven e entender como que ele vai te ajudar a ter campanhas super inteligentes que vão reduzir o seu CPA enquanto aumentam, né, o seu ROAS, o seu retorno ali sobre o investimento, e também como que você usa os dados para tomar decisões, para entender o que está funcionando, o que não está funcionando e otimizar toda a sua estratégia de marketing digital. Lá eu não vou te transformar num replicador de tutoriais, você não vai encontrar aulas que vão falar só assim, ó, clica aqui, clica aqui, clica aqui, acabou. Não, eu vou te explicar o porquê que aquilo tem que ser feito e como que você entende essa lógica para replicar independente da ferramenta. Então, às vezes eu te mostro uma coisa na Hotmart, você usa aqui o Wi-Fi, você usa Eduz, você vai conseguir replicar. Eu mostrei um negócio aqui na WBuy, você vai pegar uma nuvem shop e você vai conseguir fazer da mesma forma. Então, você vai ganhar autonomia e independência para trabalhar independente da plataforma, independente do cenário, porque você vai realmente entender o que você está executando. Então, se faz sentido para você, se você quer dar esse passo, se você quer ser um profissional muito mais valorizado e bem pago no mercado digital e usar as estratégias de traqueamento avançado e análise de dados para escalar os seus resultados, já sabe, toca aqui no link da descrição e vai lá conhecer o Marqueteiro Data Driven. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se esse conteúdo gerou valor para você, se você gostou desse vídeo, não esquece, ó, já senta o dedo aqui no like também, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui. Fechou? Semana que vem tem mais. Valeu, fui!